Vale Feliz FM. Olá a todos! Seguindo com o nosso quadro de entrevistas através das nossas redes sociais, também da Rádio Vale Feliz no rádio, hoje nós vamos entrevistar Marcos José Schaefer. Ele que é integrante da Emater Regional de Lajeado, atua no apoio técnico na área do manejo de recursos naturais e também é técnico responsável pela área de fruticultura da Emater Regional de Lajeado, que envolve as regiões do Vale do Taquari, Vale do Caí também. Marcos, então, para a gente começar a nossa entrevista, a gente vai falar sobre a questão das frutíferas, mas primeiramente sobre o frio. A gente teve episódios de neve recentemente e geada também, principalmente. E essa é uma preocupação muito grande dos produtores. Tem algumas culturas que o frio ele não é tão prejudicial, a gente sabe, mas para outras ele prejudica bastante, né? O que a gente pode falar justamente a respeito disso? É um prazer conversar com o senhor. Obrigado, Arthur. Saudações a todos os ouvintes, né, da Rádio Vale Feliz. Tem culturas, né, como o nosso clima de inverno, né, nesse período, né, o frio é uma das consequências naturais, né, e muitas culturas são muito adaptadas, né, principalmente as de clima temperado. A gente chama de clima temperado as culturas que perdem as folhas durante o inverno. Então, elas entram em fase de dormência. E nesse período, elas podem receber temperaturas baixas, né? Inclusive temperaturas negativas e geadas, inclusive neve, sem problema nenhum, porque elas justamente precisam de frio. A gente chama de horas frio, né? É o número de horas abaixo de 7,2 graus, para elas saírem do estágio de dormência e florescerem adequadamente e brotarem adequadamente depois no período da primavera. Então, entram nesse rol de culturas, né? As videiras, né? A produção de uvas aí na nossa região é forte, os pessegueiros, né? As ameixas, também as pereiras, né, que estão nesse rol. No caso dos pessegueiros, só tem que cuidar as variedades, né, as variedades que precisam de mais ou menos horas de frio. Tem algumas que são precoces, que a gente fala, né, que têm exigência baixa de horas frio. Então, elas, inclusive, nesse período já têm flor. Então, essas precisam ser protegidas de uma forma especial aí para não ocorrer danos mais significativos. Mas as demais, é tranquilo o período de dormência aí, o efeito das geadas. Já nas culturas anuais, né, dá para falar que nas nossas regiões são cultivados pastagens, né, no período de inverno, e quando elas estão na fase vegetativa, também não tem nenhum problema de receber geadas. Inclusive, é bom para que a cultura dê perfilhos, né? Ela brota de novo embaixo e dá uma quantidade maior de hastes depois. O risco, no caso desse tipo de cultura, é quando ela já está elongando e principalmente na fase de floração, que aí as geadas tardias são prejudiciais, né? E quais são as culturas assim que a geada ela pode ser mais prejudicial? No caso das de clima temperado, né, essas que são mais precoces já floresceram e podem brotar nesse período por baixa exigência de frio. No caso dos citros, né, que se der temperaturas muito baixas, né, abaixo de zero, durante muito tempo pode congelar a fruta. As hortaliças, né, que são cultivadas na região, se congelar, principalmente as folhosas, as brássicas, né, se tiver congelamento, ela vai escurecer depois, pretear, porque as células foram rompidas, e assim por diante, né, e as culturas de verão, inclusive algumas, a geada agora justamente é favorável. No caso do milho guacho, né, que vai nascendo no meio das lavouras aí, em função de grãos que ficaram na lavoura, é ótimo que sejam
queimadas pela geada, né, morram, para não ter pragas que ficam nesse período nessa cultura, que é o caso da cigarrinha, que aconteceu muito esse ano, né? Uhum. Então o inverno é favorável para esse tipo de situação. E assim também soja que nasce nas lavouras aí, né? Que podem permanecer com fungos, doenças, né? E insetos que são pragas para a cultura que vai ser instalada depois na primavera em direção ao verão. E, Marcos, a questão das ações que os agricultores eles podem fazer justamente para prevenir que se tenham perdas justamente nas suas culturas, o que pode ser feito de uma maneira geral? As culturas que são possíveis de proteger, né? É importante que possam ser cobertas, né? O pessoal utiliza normalmente lonas plásticas, né, leitosas para fazer a cobertura dessas culturas, hortaliças, né, ou mesmo morangos que estão com cobertura mais elevada, que proteja o mais próximo da cultura para que não congele, né, as frutas e ocorra a perda, né, da floração também, né? No caso dos pessegueiros que já estão florescidos e com o início de brotação, é possível utilizar a irrigação. Quem tem um sistema de irrigação instalado, dá para acionar os aspersores quando a temperatura chega próximo dos 3 graus, diminuindo em direção aos 2 graus, liga o sistema e ocorre o congelamento das flores, dos ramos e das brotações novas. Dentro desse congelamento, a temperatura não vai diminuir mais do que os 0 graus. E os danos causados na cultura nesse estágio começam a causar danos abaixo de 1,5 graus. Então, ela fica protegida nesse sistema até o descongelamento na manhã seguinte e continua sem danos à cultura, né? Mas quem não tem o sistema, o cuidado que tem que se ter é retardar o máximo possível a poda, porque a poda ela estimula a brotação, né? E ainda tem a possibilidade de se queimar algumas flores nas ponteiras dos carregadores, dá para reduzir, tirar essa parte fora e ainda fica a produção mais próximo da base dos galhos, né? Mas culturas recém-instaladas, por exemplo, né? Citros de 1 a 2 anos, que são mudas novas, o importante é proteger os caules, né? Os troncos, para que não ocorra rachaduras. Os citros mais sensíveis, né, são os limões ou as limas ácidas, o Tahiti, por exemplo, né? Então, ele se entrar abaixo de 0 graus, ele pode ocorrer a rachadura dos ramos, né, e do tronco, causando danos aí que pode até matar essas plantas jovens ainda. Então, são algumas alternativas possíveis de serem implantadas. Uma coisa que a gente viu na internet recentemente, o pessoal colocou em videiras as pessoas colocando tochas com fogo. Isso aconteceu realmente ou isso acontece em outros locais? Isso funciona ou não? O que se pode dizer a respeito? Porque realmente chamou a atenção, mas isso aconteceu realmente aqui no sul do país? Não, aqui no Rio Grande do Sul, dificilmente esse sistema funciona. Em algumas situações muito específicas, né? Aquelas imagens são da França, no caso, né? Que apareceram com diversos tonéis, né? Com fogueiras produzindo fumaça para manter a temperatura mais elevada, né? Na nossa região, como o tipo de congelamento ou resfriamento, né? Nosso clima é um pouco diferente, só funcionaria em vales e em locais em que a fumaça e o calor não fosse levado com os ventos, né? Então, são situações bem específicas que podem ser realizadas sim, né? Mas com bastante cuidado, porque
pode acontecer também da questão do fogo se alastrar, né? E ter esse perigo aí. Mas o pessoal utiliza, inclusive nas nossas regiões, em locais mais baixos, em vales, a fumaça para manter a radiação terrestre, né, que emite ondas, e mantém a temperatura um pouco mais favorável. Mas em temperaturas muito baixas, né, muito abaixo de zero, não tem como funcionar, né? E a irrigação, aí sim, é uma alternativa bem importante também nas olerícolas, né? Nas folhosas, né? de hortaliças, que na nossa região baixa aí do Vale do Caí tem muita produção. E a irrigação, assim como no pêssego, só que é utilizada um pouquinho diferente. Ela é utilizada no amanhecer, né? Quando a temperatura chega próximo dos 3 graus, e mantém ela constante ligada até o surgimento do sol, porque a origem da água que é utilizada normalmente tem uma temperatura mais elevada. Então, vai transmitir essa temperatura mais elevada para não ocorrer o congelamento das folhas, né, e das partes que são colhidas depois para comercialização. Muito interessante. Marcos, alguma outra informação importante para a gente destacar a respeito desses assuntos que nós comentamos hoje? Acho que os cuidados que precisam ser lembrados, né, no caso da implantação de pomares, né, que também precisa ser respeitado, né, e esse ano, como a previsão do frio intenso e vai se prolongar ainda, né, esperar um pouco mais para a implantação de pomares novos, para que não sofram danos em função das baixas temperaturas e principalmente do congelamento, né, dessas plantas novas que são mais suscetíveis. Tá certo. Marcos José Schaefer, que é da Emater de Lajeado, trabalha no apoio técnico na área de manejo de recursos naturais, também é técnico responsável pela área de fruticultura. Muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos. A Rádio Vale Feliz está sempre à disposição. Agradecemos também, um abraço a todos os radiovintes aí da Vale Feliz. Um abraço, Arthur. Ok, então essa foi a nossa entrevista.